Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. Pelos mundos aprendendo tudo que sei, fazer crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus.
Vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, acalmar o coração, imaginar um lugar bem bonito, no meio da natureza, das árvores, do barulhinho da água correndo, dos passarinhos, e agradecermos a Deus essa oportunidade de estarmos reencarnados. E hoje estamos aqui unidos para estudarmos o Teu Evangelho, Senhor. Abençoe a cada lar, que a Tua paz e o Teu amor consiga penetrar em cada coração que está neste momento se preparando para o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Oi, galerinha do GEAL! Espero que estejam todos bem. O nosso tema do encontro de hoje é planejamento reencarnatório. Mas vocês sabem o que é isso? Vamos entender juntos? Somos todos espíritos imortais. Antes da gente vir para esse plano de existência, reencarnar na Terra, a gente estava lá no mundo espiritual. E no mundo espiritual, com nossos amigos que têm mais experiência, eles nos ajudaram a planejar aonde nós iríamos reencarnar, com quem, como seria o nosso corpinho e muitos outros detalhes da nossa reencarnação. É porque, como diz a música, além, muito além do que os nossos olhinhos podem alcançar, alguém cuida de nós. A gente pode chamar de espírito protetor, anjo da guarda, mentor espiritual. Eles cuidam para que a gente tenha uma experiência na reencarnação que seja muito satisfatória, ou seja, para que tudo dê certo na vida da gente, para que a gente tenha tudo o que precisa nessa reencarnação. E a gente sabe disso principalmente pelos livros que o Chico Xavier escreveu, muitos deles contados pelo espírito de André Luiz. Um deles é o livro Missionários da Luz, que nos conta algumas histórias de reencarnação. A partir dele, a gente aprendeu que lá na espiritualidade existe um departamento que cuida exatamente disso. A gente vai planejar o corpo que precisa, perceber se aquelas pessoas que a gente precisa ajudar ou que precisam cuidar de nós vão estar disponíveis para serem nossos pais e nos acolher como família. A gente vai estudar e vai se preparar antes de vir aqui para esse plano reencarnar. E um dia, uma mamãe em algum lugar percebe que alguém está chegando. O papai e a mamãe começam a se preparar. Eles já percebem que vem um serzinho novo por aí. Sim, mas esse serzinho vai nascer no lugar certinho que precisava. Até que um dia você chegou, nasceu e foi acolhido exatamente no lugar onde precisava estar, com a família que precisava, com os amigos que precisava ter, muitas vezes com os irmãozinhos que precisava também. Isso é tão bonito, né? Vamos ver então uma história que conta um pouco mais a esse respeito? Em um lindo lugar chamado Recanto da Paz, vivia Beto,
Um garoto muito sorridente que adorava conversar e brincar com as pessoas. Todos gostavam dele. Por onde passava, levava alegria e presenteava a todos com um apertado abraço. Em um dia muito especial, Ana, uma das educadoras da escola onde estudava, chamou Beto para uma conversa muito importante. Combinaram de se encontrar no jardim da escola, lugar de imensa beleza, repleto de flores e plantas de múltiplas cores e formas. Às margens do lindo lago que completava a paisagem, sentaram-se e contemplaram a beleza da natureza oferecida por Deus a todas as pessoas. Após alguns instantes, refletindo e conversando sobre a bondade e justiça divinas, Ana perguntou: Beto, você gosta de viajar? Claro que sim! É sempre bom rever lugares conhecidos e conhecer lugares novos. Que bom saber disso, amigo. Pergunto isso porque você está sendo convidado a fazer uma viagem muito especial. Uau, que bom! Pra onde? Quando? Com quem? Calma, Beto. Vou responder todas as suas perguntas. Para isso, preciso que você preste bastante atenção. Segurando as mãos de Beto, Ana olhou nos olhos e começou a explicar. Você irá fazer uma viagem ao nosso querido planeta Terra. Passará lá alguns anos e aprenderá muito, pois a Terra é uma grande escola onde várias lições são ensinadas todos os dias. Você nascerá em uma família que lhe dará todo o amor, proteção e segurança. Ao planeta Terra? É uma longa viagem. Sim, longa e importante. Como já vimos e estudamos nas nossas aulas, faz parte do nosso aprendizado colocar em prática o que aprendemos. Nossa cabeça já tem alguns conhecimentos construídos, nosso coração já possui alguns sentimentos trabalhados e nossas mãos precisam vivenciar o que já construímos na cabeça e no coração. Por isso a Terra é valiosa escola. Por essa razão, você precisará reencarnar. Entendo, mas isso significa que vocês não estarão mais comigo? Pelo contrário, Beto. Continuaremos ao seu lado a cada passo dessa nova viagem, apesar de você não conseguir nos ver. Mas, se não poderei vê-los, como conseguirei conversar com vocês? Será simples, meu amigo. Basta você fazer uma prece. Pelo pensamento, poderemos passar a você algum conselho ou orientação que você necessite. Você nunca estará sozinho. Além disso, você contará com novos educadores, que serão os seus pais amados. Fico mais tranquilo assim. E também fico feliz com uma nova família. Após alguns instantes, Ana completou. Mas é muito importante lembrar, só você poderá decidir o caminho que irá tomar. Por isso queremos deixar com você uma maleta muito especial, com vários acessórios que poderão ajudá-lo na viagem. Cada acessório tem uma importante mensagem. Maleta especial? Uau! Beto arregalou novamente os olhos. E o que tem nela? Veja você mesmo, respondeu Ana enquanto pegava a maleta. Mas lembre-se, todos os acessórios têm uma razão para estar na maleta. Por isso é importante conhecer cada um. Vamos lá? Beto mal se continha de tanta curiosidade. Pegou a maleta e tentou abri-la com toda a pressa. Tentou e logo percebeu que estava trancada. Com tanta ansiedade, não havia percebido uma pequena chave que estava presa ao lado. Ao encontrá-la, viu algo escrito. Ana, observando a atitude de Beto, sorriu e falou: Você acabou de encontrar o primeiro acessório, Beto, a chave da paciência. Chave da paciência? Sim, essa mesma que está em suas mãos. Como assim? Paciência é saber esperar o momento certo para fazer o que precisa ser feito. Às vezes ficamos tão ansiosos que não percebemos que para abrirmos maletas,
portas, mentes e corações, precisamos da chave da paciência. Sem ela, corremos o risco de nos precipitar e estragar a fechadura. Encontrar a chave certa exige paciência. Olá, galerinha! Vocês gostaram da história? Vamos falar um pouquinho sobre a história do Beto? Então, ele era um garoto muito legal, muito alegre e que vivia num lugar chamado Recanto da Paz. Um dia ele foi informado pela Ana, né, que era sua orientadora, sua educadora, que ele iria fazer uma viagem muito especial para o planeta Terra e que iria passar alguns anos e aprender muitas lições, pois o planeta Terra é uma escola. O Beto, minha gente, ele iria reencarnar. Vocês sabem o que é reencarnar? Reencarnar é nascer de novo. Então, o Beto iria ter uma nova oportunidade de voltar ao planeta Terra e colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu no plano espiritual. E para essa experiência, ele ia contar, né, com a ajuda de amigos espirituais, de anjo da guarda, que iam ajudá-lo nessa experiência. Ele ia também poder contar com a família, que são todas essas pessoas que nos ajudam, papai, mamãe, a gente a passar pela nossa experiência aqui no planeta Terra. Que quando ele tivesse no momento de dificuldade, que ele pudesse pedir ajuda para esses amigos, né? Fazendo uma prece, levando o pensamento até Deus, que esses amigos iam orientá-lo na decisão e ajudá-lo. Mas que ficasse bem claro que nós temos o livre-arbítrio, né? Foi o que ela falou para o Beto, né? Que a escolha do caminho que tem que correr é ele que teria que fazer essa escolha. E que para ajudar o Beto nessas escolhas desse caminho, né? Assim como nós também temos que escolher os nossos caminhos, ele ia trazer com ele uma maleta com alguns acessórios, né? E ela citou só um acessório, que é a paciência, mas dentro dessa maleta nós trazemos outros acessórios, nós trazemos o perdão, nós trazemos a caridade, nós trazemos o amor, e são todas essas virtudes que nós já trazemos na nossa consciência e que trazemos no nosso coração, e como ela falou, a gente tem que colocar nas nossas mãos e praticar e trabalhar. Por isso que o planeta Terra é uma escola, né? Que é onde nós vamos ter a oportunidade de nos melhorarmos e colocar em prática todos esses acessórios que trazemos dentro da mala, assim como o Beto. Então, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula. Agora, vamos dar início à nossa atividade? Mas antes de começarmos, vocês precisam pegar um papel e um lápis, porque a nossa atividade de hoje vai ser de perguntas. E cada pergunta vai ter 3 opções de respostas. Letra A, B ou C. E aí vocês vão escolher qual letrinha da resposta que combina mais com o jeitinho de vocês. E vai anotar nesse papelzinho. Porque ao final da atividade, vocês vão precisar contar qual letrinha apareceu mais na resposta de vocês. Se precisar, pode pedir ajuda, tá? Essa atividade tem o objetivo de fazer a gente pensar. Pensar se estamos conseguindo seguir o nosso planejamento reencarnatório ou se estamos apenas paradinhos na nossa caminhada nesta encarnação. Então, vamos lá? Primeira pergunta. Você acabou de chegar em casa e está muito cansado. Sua mãe pede para você lavar a louça, pois é a sua tarefa do dia. O que você faz? Letra A. Vai lavar a louça sem reclamar, afinal é a sua tarefa. Letra B. Não vai lavar a louça,
Afinal, não foi você quem sujou. Letra C. Diz que vai lavar a louça depois e fica vendo TV. Segunda questão. Um aluno da sua sala cai no pátio na hora do intervalo. O que você faz? Letra A. Corre até ele e o ajuda a se levantar. Letra B. Acha muito engraçado e começa a falar para as outras pessoas rirem também. Letra C. Fica observando com dó dele, mas não faz nada para ajudá-lo. Terceira questão. Na escola, você fica sabendo de uma fofoca que estão contando sobre um aluno da sua sala. A fofoca é algo que não é legal, sabe? Pois provavelmente não é verdade. Aí o seu melhor amigo vem te contar essa fofoca. O que você faz? Letra A. Diz que nem sabe se é verdade o que estão contando, e mesmo se fosse, não é legal continuar espalhando a fofoca por aí. O melhor seria não contar para mais ninguém. Letra B. Acha muito interessante a fofoca e trata logo de contar para as outras pessoas. Letra C. Não acha legal o que estão fazendo, espalhando fofoca, mas não diz nada ao seu amigo. Quarta questão. Um colega de escola está começando a inventar apelidos para você, e isso está te incomodando. O que você faz? Letra A. Diz a ele que não gostou dos apelidos e pede para que pare. Letra B. Inventa apelidos para ele também. Letra C. Você mostra que está gostando dos apelidos mesmo sem gostar. Bom, agora nós terminamos a nossa atividade. Eu espero que cada um tenha anotado as letrinhas das respostas, porque agora nós vamos contar qual letra vocês marcaram mais. Se a letra a letra B ou a letra C. Vou dar um tempinho para que vocês contem, tá bom? Agora vamos ver o que representa cada resposta, cada letrinha? Quem marcou mais a letra A significa que suas escolhas mostram que você cuida dos outros e de você também. Você sempre procura fazer o bem e isso te deixa muito feliz, pois sabe que está seguindo o bom caminho e com isso estará cumprindo o seu planejamento reencarnatório. Quem marcou mais a letra B? Suas escolhas mostram que você precisa repensar o caminho a seguir e que é preciso observar se não machuca os outros com suas atitudes. Lembre-se que escolher o bem é cuidar do outro e cuidar de si mesmo. Quem escolheu mais a letra C? Suas escolhas mostram que você não gosta muito de decidir o caminho que tem que seguir. Cuidado! Quem não escolhe o próprio caminho pode prejudicar o planejamento encarnatório. Então comece a fazer suas próprias escolhas, baseadas no bem. E lembrem-se sempre, precisamos ter paciência, resignação e fé para suportar todas as etapas difíceis da nossa vida. E se basearmos as nossas escolhas nos ensinamentos de Jesus, com certeza seremos muito mais felizes. Vamos ficar com a prece? Um beijo. Tchau, tchau. Nesse momento, Senhor Jesus, estando todos nós de olhos fechados, queremos te agradecer pela oportunidade do estudo, te agradecer por todo o ensinamento que o Senhor nos oferece, que a doutrina espírita
nos auxilia para bem vivermos uns com os outros e com nós mesmos. Obrigada, Senhor, por tudo que temos neste planeta, pelo Senhor nos aceitar como seus irmãos, com nossas deficiências, mas também segurando as nossas mãos e nos mostrando o bom caminho, com muita paz, muita paciência, muito carinho. Obrigada, Senhor, e que essa luz esteja em cada canto deste planeta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova, meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração, no coração. Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores, entre provas e conquistas, progredir
circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como cristão. Ver como cristão. Sem alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como cristão. Ver como cristão. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você
o que você faz aqui, de onde veio, pra onde vai. E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Em cada questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Em cada questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão, Mestre divino.
Boa noite a todos. Mais uma noite de sexta-feira, mais uma reunião pública pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Sejam todos bem-vindos, envolvidos nas vibrações amorosas de nossa casa. Meu nome é Mônica Lima e vou apresentar o roteiro da reunião de hoje. A página de abertura é com a nossa jovem Maria Eduarda. O livro dos Espíritos, continuamos na terceira parte, que fala sobre as leis morais, e estamos no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E hoje o nosso amigo Mauro Rodrigues trará as questões 890 a 892, que fala sobre o amor maternal e filial. No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ainda dando continuidade ao tema da ressurreição e reencarnação, os itens 14 a 17, com a nossa companheira Inês Maria. Que possamos estar com os corações e mente abertos para absorver as reflexões da noite de hoje e vamos iniciar a reunião. Fiquem com Deus. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na esfera do reajuste. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. Empeços e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos facilitem o caminho amanhã. A questão intricada que te apoquenta agora, quase sempre é o problema que abandonaste sem solução, entre os amigos que, entre outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideias nobilitantes pelas quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido ceareiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Pai, estamos aqui nesse instante reunidos em vosso nome e em nome do Mestre Jesus para realizar a nossa reunião pública de sexta-feira. Esperamos, Senhor, podermos receber e sentir a presença de nossos guias e protetores, trazendo-nos a sua palavra de conforto, carinho, de amor e esclarecimento. Rogamos ao Mestre Jesus o esclarecimento necessário durante os ensinamentos que serão apresentados hoje. Dai-nos a força para que possamos passar pelas provações, dai a luz a todos os que procuram a verdade,
coloca nos nossos corações a compaixão e a caridade. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. E que em vosso nome, do guia desta reunião, dos guias e protetores de cada um de nós, possamos dar por iniciada esta reunião. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos. E dando sequência aos estudos do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que trata das leis morais, hoje nós temos o tema que é Lei de Justiça, Amor e Caridade, que vai tratar do amor maternal e o amor filial. São as perguntas de número 890 a 892. E a pergunta de número 890 diz assim: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos da codificação nos respondem que é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que animal. Olha, irmãos, o amor materno é uma semente divina lançada no coração de quem? Da mãe, para que ela possa cuidar com mais eficiência dos seus filhos. Só que, no entanto, a razão vem nos alertar para que nós não possamos traduzir esse amor em apego. E muitas vezes esse apego é visto em demasia, né, por alguns pais. Já os animais têm esse amor também, só que na dimensão dos instintos. Porém, quando não se faz mais necessário esse amor, eles esquecem a sua cria, entregando os filhotes à natureza. E certamente, né, aos abnegados espíritos que cuidam dos animais em todas as suas sequências de vida. Nas criaturas humanas, né, esse amor ele avança mais e por vezes, e realmente por muitas vezes, né, ele ultrapassa o túmulo e até mesmo várias reencarnações, principalmente na personalidade da mãe, onde o coração dela responde a todas as ansiedades no que tange aquele amor materno. E muitas das vezes com uma grande mistura de quê? De um apego desnecessário. Mas, irmãos, a vida vai nos ensinando que todos nós somos irmãos, né? E que o amor do animal, ele é instintivo. O da mãe, ele já alcançou uma outra dimensão de vida. A lei da reencarnação é uma escola de equilíbrio. Por que esse equilíbrio? Porque enquanto em uma vida nós podemos vir como filhos, em outra reencarnação já podemos mudar isso totalmente, né? E essas mudanças, ela tem a finalidade de quê? De educar os espíritos, né? De nos educar no que se refere ao amor. A intuição feminina, ela vai vigorar e fazer compreender o que? O coração até onde ele pode ir com aquele amor maternal, para que aquilo se torne verdadeiro, um verdadeiro amor universal, como o de Deus, né, para conosco, o de Deus para com a humanidade. Nós devemos sempre nessas horas buscar Jesus para tentarmos compreender
o que e quando devemos amar. Olha, tem uma passagem de Lucas no capítulo 21, versículo 32, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que ele quer dizer? Que as palavras de Jesus, no que se refere à educação dos povos, elas não passarão. Porque quando ele estava na terra a serviço de Deus, e sua mãe e os irmãos o buscaram, qual foi a sua resposta? Vocês lembram? Ele disse assim: o amor aos pais mudou para o amor a Deus sobre todas as coisas. Ora, o amor dos pais se limita às necessidades. Já o amor de Deus, ele é sem limite. Por sermos todos iguais, sermos irmãos, na igualdade do amor, foi aonde ele nos criou. O amor materno, ele é consciente. E o instintivo do animal também tem a mesma fonte, né? Porém, se expressam de formas diversas, de acordo com as necessidades de quem precisa dele. Deus, ele atende a todos com o mesmo amor. Só que cada um recebe o que precisa receber. Nós temos que entender isso. Nós recebemos aquilo que nós precisamos na nossa passagem da vida. Ora, a mãe de amanhã, ela vai reconhecer o verdadeiro amor para com seus filhos, porque esse amor, além das necessidades, esse amor que ele é muito excessivo, ele vai acabar prejudicando e criando também dificuldades para o filho. Por quê? Porque ele deve aprender muitas coisas a sós, sem a intervenção dos pais. É o nível de evolução de cada um. Porém, às vezes, elas são retiradas de perto dos seus filhos, né? Essas mães, elas são retiradas de perto dos seus filhos para que eles sejam eles mesmos. Só que, no entanto, os pais nos mundos elevados, eles não interferem nas provas dos filhos. Eles insuflam ânimo nos corações dos seus filhos. Para quê? Para que passem por todos os infortúnios, mas com coragem. Esses pais são felizes, né, vendo que seus filhos venceram todas as dificuldades do caminho. E a pergunta de número 891 diz: se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? E os espíritos respondem: é às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação. Se ele tiver nascido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito que procura criar dificuldades ao do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Olha, mães que odeiam os filhos. Existem algumas mães que odeiam os filhos, como os filhos que também não toleram as mães. Porém, são poucos esses casos. Existe de tudo na Terra. E também entre os desencarnados, pela faixa espiritual em que ela vive, não é? A humanidade, irmãos, se encontra em um estado de urgência para buscar melhores entendimentos sobre as leis naturais. E ao passar por esse período, podem acontecer coisas cuja fonte principal pode ser a ignorância. Jesus foi a bênção de Deus para a humanidade que sofria, não é? Ele traçou o caminho e mostrou os roteiros pelos quais a humanidade, nós, né, deveríamos trilhar com segurança. Então, o Evangelho, ele foi a luz
para que se encontrassem, para todos aqueles que se encontrassem nas trevas. É certo que há demora de assimilação dos preceitos divinos, não é? E, para tanto, o mestre, ele é dotado de muita paciência, graças a Deus, mas ele nunca deixa de nos ensinar como compreender os mandamentos, né, que se resumiu em 2. Ele resumiu os dois maiores mandamentos em 2: adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Olha que importância tem isso. As mães que odeiam seus filhos ainda são espíritos que dormem em relação ao amor. E os filhos que maltratam seus pais e se encontram nas trevas ainda dos entendimentos superiores. Só que, entretanto, eles não estão perdidos, porque o tempo ainda vai mostrar a eles essa realidade. A vida constitui de uma semeadura, não é? Ao colhermos o que plantamos, a razão nos fala que não nos convém a violência, a maldade, o ódio, o ciúme, o orgulho, o egoísmo. Só que, às vezes, por esse passado incorrigível do filho, ele escolheu a mãe que lhe seria própria. Para quê? Para a educação dos seus instintos ainda grosseiros, e vice-versa, não é? Todavia, a própria vida nos vai moldando todos os dias e vai nos mostrando que só o amor vale a pena ser cultivado. Isso em todos os ângulos da nossa vida, não é? Essa mãe má, ela não é um espírito bom. Ela é escolhida de conformidade com o filho e com aquilo que ele deve passar. Mas para que isso? Para que esse filho ele vá temperando os seus sentimentos e mostrando nele, nesses sentimentos, os pontos a serem modificados. Olha, irmãos, Deus conversa no silêncio com todos nós. Então, assim, nós temos que tentar ouvir. Mas por onde nós ouvimos o que Deus nos fala em silêncio? Pela nossa consciência. Se o filho ele é odiado, os seus sofrimentos, passados com paciência, eles não ficarão em vão. Por quê? Deus o recompensará aliviando o seu fardo. Porque todo trabalhador é digno do seu salário. E antes dos pais do mundo material, nós temos que lembrar que nós todos já tínhamos um verdadeiro pai, Deus. Mesmo que os pais não cuidem moralmente dos filhos, existe o Pai do céu, que nunca deixa órfãos, né, os seus filhos. Mesmo que esses pais sofram pela conduta dos filhos, eles, igualmente, também são filhos de Deus. Ninguém se encontra desamparado da bondade do Senhor, não é verdade, irmãos? Lucas, ele nos informa no capítulo 21, versículo 34, essa advertência de Jesus para fortalecer o nosso coração. Ele diz assim, Lucas fala aqui: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Os filhos que sofrem com os pais e os pais que sofrem com os filhos devem se preparar e acautelar seus corações contra os laços das trevas, envolvendo-se na caridade que salva os corações das influências do mal. É uma bênção, não é? Essa mensagem de Lucas é muito importante para nós. Então, irmãos, todos os que triunfam dos obstáculos vencidos, como fala aqui, serão recompensados pelos seus esforços. Nós devemos procurar ajudar aos que sofrem, sempre. É a missão
como espírito instruído nas provas, dar o quê? Dar o que a gente pode em favor dos que lutam nos caminhos difíceis. É nossa obrigação ajudá-los. O sofrimento, por vezes, é a melhor escola, desde quando não nos revoltemos com esses sofrimentos. E aí, irmãos, para finalizar, a pergunta de número 892 diz o seguinte: quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são dispensáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário? E os espíritos da codificação respondem que não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado, e a sua missão é a de fazer todos os esforços para conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Colhem, portanto, o que semeiam. Ora, irmãos, maus filhos, quando os filhos causam desgostos aos pais, em parte, pode ser por descuido na sua educação. Os pais, eles têm obrigação de educar seus filhos moralmente também, falando e dando exemplos, de retidão de vida, ou pelo menos se esforçando para tal desempenho, não é? Quando descuidamos dos filhos, eles podem desviar-se do caminho do amor e da paz. É uma consequência. Convém que os pais, eles entendam a sua missão antes de sê-lo, antes de pedir isso na espiritualidade. Se cuidam dos filhos como pais que entendem a sua tarefa e os filhos não correspondem aos seus esforços, a culpa não é deles. Eles cumpriram com as suas obrigações, mas, de qualquer modo, fica alguma lição nos caminhos dos filhos que, no amanhã, por exemplo, deverão reconhecer os esforços que esses pais fizeram para a sua melhoria. Esses maus filhos sempre são maus espíritos encarnados que vieram à Terra com o quê? Com a finalidade de se melhorarem moralmente. E é nesse objetivo que a lei da reencarnação opera. Todos nós sabemos disso. Ela desperta as almas para a luz da verdade. Então, não existe carência de valores com Jesus. Jesus, nosso mestre, ele multiplica os nossos dons. Ele faz despertar em nós o caminho de vida. Para quê? Para buscarmos a felicidade, não é verdade? E aí, mais uma vez, falando sobre Lucas, no capítulo 9, lá no versículo 16, Lucas diz assim: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Isso quer dizer que Jesus ele pode operar esse fenômeno em nós mesmos, desde quando desejamos despertar para nós novos entendimentos. Ele dá um toque de esperança e nós temos que caminhar para a luz. Então, antes que os filhos fossem filhos dos homens, nessa herança de corpos, eles são filhos de Deus também na herança de espíritos, pela vida eterna. Só que, no entanto, os pais do mundo devem encaminhar seus filhos para o entendimento das leis naturais. Eles podem e devem despertar nos corações dos seus filhos esses valores eternos. É obrigação dos pais. São trocas, né? São trocas de esforços de pais para os filhos e de filhos para os pais, sempre com as bênçãos de Deus e a presença de Cristo nos nossos corações. Maus filhos tornaram-se bons companheiros com a persistência dos seus pais em ajudá-los a melhorar. A mente da mãe
se encontra ligada à estrutura espiritual dos filhos. Vocês que são mães sabem disso. Vocês têm essa conexão espiritual com os filhos. Então, conversar saudavelmente com o filho, ainda no ventre da mãe, faz com que o filho receba os reflexos de paz e amor. O culto do Evangelho no lar também é um instrumento de luz para a educação dos filhos, para a educação de todos nós, na verdade. A missão dos pais é o quê? É encaminhar seus filhos para o bem e, para tanto, devem estudar, eles devem meditar e mesmo conversar com os que sabem mais do que eles. Existem muitas maneiras de aprendizado, né, irmãos? Ainda mais, pode-se usar o coração com as orações também, para reforçar o ambiente, né, que predispõe essas almas que ainda não entenderam o amor pelos pais, que são esses maus filhos, e também os maus pais. Nós temos que ter amor, caridade e paz espiritual. E, para finalizar, os espíritos da codificação nos deixaram essa mensagem. Olha que bacana. Pais, cuidai de vossos filhos, para que eles não sejam maus filhos. Fazei vossa obrigação como os pais, que Deus fará o resto. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e fiquem todos com Deus. Graças a Deus. Olá, irmãos. Boa noite a todos. Meu nome é Inês Maria, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel e venho trazer hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nos itens que vão de 14 a 17, e o assunto é ressurreição e reencarnação. A reencarnação é um tema antigo na história da humanidade. É uma crença que esteve presente em vários povos. Os povos do Oriente, a Índia, os Vedas, por exemplo. Krishna, há 3.500 anos, já falava em transmigração da alma e deixou seus ensinamentos que até hoje são seguidos por muitos companheiros. O Egito também tratou desse tema, a Grécia, e nós vamos ter o filósofo Platão, que nasceu também no ano de 427 a 348 a.C., trazendo informações das suas reflexões acerca da reencarnação. E ele dizia muitas coisas interessantes que podem ser vistas hoje lá no seu livro A República. Ele dizia assim: é certo que os vivos nascem dos mortos, que as almas dos mortos renascem ainda. E as almas bebem as águas dos rios Léteo, rio do esquecimento, onde se preparam para as suas reencarnações. E olha que coisa interessante. Então esse conceito ele está presente em muitas crenças hoje em dia, mas já teve presente também lá no passado. Então os judeus tinham conhecimento sobre esse tema. Através da Cabala, a principal base esotérica dos judeus, que ensina sobre a reencarnação. E eles também tiveram os profetas, que foram os enviados de Deus, que vieram trazer informações para que os povos conseguissem cumprir a lei de Deus. No cristianismo, nós tivemos essas informações através dos gnósticos, que constituíam uma ordem e escola na igreja primitiva. Eles ensinavam abertamente sobre a reencarnação. Por isso mesmo foram muito perseguidos, pelos conservadores. Então, a reencarnação é um tema que nós vamos encontrar
na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E embora nós tenhamos interpretações diferentes e algumas modificações na compreensão do tema, hoje nós temos várias religiões que são adeptas desse conceito. Tanto o cristianismo, como o espiritismo, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, né? Então, nós temos outras religiões espiritualistas que também concordam com a reencarnação. Cada uma tem a sua visão, tem o seu entendimento, mas o produto final desses entendimentos é a sobrevivência da alma e o retorno à alma à experiência corpórea, no intuito dela se melhorar gradativamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, vai falar da tradução de um desses textos do livro de Jó. E essa tradução de Lemaitre de Sacy traz para a gente o seguinte texto. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado do seu espírito foi ele consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Isso é uma fala de Jó, uma reflexão no momento em que Jó passava por um momento de teste que Deus lhe impunha como forma de testar a sua fé e a sua resignação. Então, nessa primeira parte, quando diz, tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Então, a ideia de morrer uma vez e de reviver implica na de morrer e a de reviver muitas vezes, né? Está aí subtendido isso, porque era uma reflexão. A situação dele era tão caótica que ele pensava, né, neste momento, o que seria depois que não houvesse mais vida. Ele já tinha referido a questão do seu espírito ali, quando ele diz, quando o seu corpo separado do seu espírito. Então já tinha essa distinção. Mas o que seria feito dele, né? Você veja que era um estado de resignação, mas ativa nas suas reflexões. E quando ele diz, nesta guerra em que me acho, quer dizer, nessa condição que ele se encontra, todos os dias da minha vida, era uma frequência, né? Foram muitos e muitos dias em situações calamitosas, onde ele teve seu corpo ferido, seus bens perdidos, sua esposa o deixou, seus filhos morreram. Seus amigos o culpavam de ter ofendido a Deus e por isso Deus o tinha castigado, e ele tinha certeza que não era isso que estava acontecendo e que Deus não o desampararia. E que ele teria a sua recompensa sendo fiel a Deus, confiando em Deus. Então, essa ação reflexiva de Jó o levava a ter uma esperança. E ele passava por uma transformação. Então, era uma espera a fim de uma transformação, com muita resignação. Esse é o primeiro texto que nós estamos analisando. Vamos ver o seguinte. Na tradução protestante de Osterwald, temos o outro texto, referido também a Jó, que diz assim, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei em todos os dias do meu combate, até que venha alguma mutação. Então aqui nós temos um outro texto escrito,
traduzido, né, de outra maneira. E a reflexão aqui está numa crença de que há um lugar para o espírito e para o homem após a sua morte e que ele viverá. Ele pergunta se viverá de novo, mas é porque crê e mais tem uma dúvida se aquilo tudo que está acontecendo vai passar. E ele confia que vai passar, porque ele diz: esperarei em todos os dias do meu combate. Isto é, estava travando uma guerra consigo mesmo, né? Eu creio, mas eu queria ter, por exemplo, uma confirmação. No entanto, eu espero. É isso, essa espera significa também uma confiança. Esperarei até a vinda da mutação. Então, novamente, aqui fica bem clara a submissão de Jó aos desígnios de Deus. Fica claro também a questão da reencarnação na sua crença, no seu entendimento. E certamente isso norteou o comportamento resignado de Jó. Agora temos uma versão da igreja grega, que é bem mais simples e bem clara também. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, por quanto a ela voltarei de novo. E aqui já vamos encontrar um detalhe, né? Quando ele diz, quando o homem está morto, vive sempre, então aqui está mais do que explícito a ideia da sobrevivência do espírito. Vive sempre. Então a gente está falando de uma imortalidade. Vive sempre. É um fato, né? Aqui há uma afirmação. Aqui não há mais uma dúvida, como nos outros textos. E no momento que fala, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, por quanto a ela retornarei de novo. E novamente está bem claro que se trata de uma nova oportunidade para retornar à vida material. Esperarei também está sugerindo a uma nova existência e se coloca entre um intervalo que separa uma existência da outra e que diz que aguardará o momento de voltar. Então tem essa esperar, esperançar, esperarei, né? Em diversos momentos. Naquele momento eu confio e espero que a prova passe. Naquele momento eu confio e espero, tendo esperança de que irei para um momento espiritual, mas que retornarei. E em outro momento eu confio e espero que eu terei uma nova existência no intervalo entre uma e outra. Então eu vou esperar para retornar depois que me for. Então são várias interpretações devido às várias traduções. Essas traduções são de acordo com a língua e a interpretação do tradutor e que nós vamos também dar a nossa interpretação quando lemos, quando refletimos. Contudo, fica claro que estamos falando aqui da reencarnação. Então, no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que as três versões está nos falando do princípio da pluralidade das existências. E nós vemos claro isso, vemos muito claro. Então, essas explicações sobre os textos bíblicos em seus versos, ainda que percebemos tratar-se da pluralidade das existências, elas são muito importantes para o nosso progresso espiritual, né? Então, a reencarnação é uma ferramenta principal a esse progresso, porque o nosso crescimento, o nosso entendimento se dá nas provas que nós, espíritos encarnados,
vamos nos colocando na experiência aqui da Terra, da matéria, de uns com os outros, nas dificuldades, nos aprendizados, nas experiências, nas nossas curiosidades, nas nossas escolhas através do livre-arbítrio, né? E Jesus veio falar de tudo isso, veio ensinar aos homens sobre a vida espiritual, veio ensinar aos homens como viver na matéria, esperando e esperançando alcançar o reino. Então é importante a gente pensar sobre esse momento atual, que somos tomados, né, para nos transformar nesse momento em que estamos aqui, né, e tenho certeza que nós nos esforçamos muito para avançar, apesar das dificuldades, mas como Jó, entendemos que há um mundo espiritual, há um retorno à matéria para novo aprendizado e que estamos resignados porque entendemos que com a pluralidade das existências, nós estamos exatamente no lugar onde temos de estar, no mundo que temos de estar, dentro dessa compreensão, mas que podemos avançar nesta compreensão hoje, agora, estudando um pouco mais, compreendendo um pouco mais e principalmente praticando esses ensinamentos. No item 16, os evangelhos vão dizer para a gente que não há como duvidar que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de umas crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Porque o Cristo o tempo todo trabalhou essa visão espiritual em nós, essa convicção de que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Toda a nossa ação é visando conhecer, pertencer ao reino de Deus, que é algo interno, transformado pela nossa compreensão, pela nossa moralidade e que nos garante uma elevação espiritual, obviamente, num mundo adequado para tanto, né? Então, se formos criados simples e ignorantes e temos de chegar à angelitude, sabemos que uma única experiência material não dá conta desse avanço. Então, temos de considerar a reencarnação como a melhor maneira da gente compreender a nossa evolução, de passarmos por esse aprendizado e ganhar condições de chegar à angelitude. No item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: quando se trata de remontar os efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então veja que aqui nos esclarece e muito sobre essa ótica da reencarnação a condição atual que nós estamos vivendo, o planeta que habitamos, quais são as nossas necessidades, em que ponto estamos da escala evolutiva. Então, a característica do nosso Criador é ser justo, misericordioso e bom. Então, nós percebemos que são as nossas ações e a nossa condição evolutiva que trazem ali na base as causas das nossas condições atuais. Então fica claro aqui que sem essa compreensão nós também temos muita dificuldade para perceber o que estamos fazendo aqui, da onde viemos e para onde caminhamos. No item 17 do Evangelho diz assim: sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações.
Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então nós sabemos que com essas existências nós trazemos uma bagagem e à medida que viemos aqui estamos também construindo o futuro. Sem essa compreensão fica muito mais difícil entender a questão também da justiça divina. Então nas interpretações do Evangelho, conforme o nosso grau evolutivo e conforme o viés religioso que nós adotamos, nós também vamos ter entendimentos diversos. Então fica difícil para a gente compreender sem esse processo da reencarnação que nos permite, por misericórdia divina, o avanço através de novas experiências. Então aquele que já trouxe uma bagagem mais produtiva, mais positiva, ele tem condições de vencer outras provas, porque já tem inteligência e moralidade. Enquanto que aquele traz em suas bagagens ainda as dificuldades, a rigidez, a falta de entendimento, a falta do perdão, o excesso do egoísmo, enfim, todas as mazelas que a matéria também deturpam a nossa vivência espiritual, tudo isso vai atravancar a experiência. Então a prova se torna mais difícil. E estamos juntos para uns auxiliar os outros, não só pelo exemplo, mas também pela ação. Então precisamos nos esforçar para refletir que Deus não criaria, seres bons de um lado e seres maus do outro, que não haveria de condenar também seus filhos eternamente pelas suas faltas, que o céu é só para os eleitos. Não podemos acreditar nessa visão, mas acreditar numa justiça que nos permite avançar em direção ao Pai, fazendo-nos que passemos novamente por provas que outrora falhamos, que outrora negligenciamos, que outrora estivemos com preguiça de realizar, mas que agora nós já temos essa compreensão. Então, pela ótica da reencarnação, nos tornamos mais lúcidos e assim vamos conseguindo enxergar a benevolência de Deus, da sua justiça, que nos permite resgatar, aprender a amar, ter conhecimento, nos reeducarmos. Nós somos muito auxiliados para isso e viemos aqui com muito amparo da espiritualidade. Nossos espíritos protetores, nossos guardiães, os espíritos familiares, são um grupo de irmãos ajudando nessa reabilitação. E assim, aos poucos e gradativamente, a cada ida e a cada vinda, porque no plano espiritual nós também aprendemos, quando retornamos aqui temos de colocar em prática. Então, quanto mais cedo nós compreendermos e nos resignarmos a essa lei, mais cedo deixaremos de reencarnar em mundos de provas e expiações, porque a nossa destinação é a angelitude. Então, nesse momento, nós vemos aqui, e eu pediria que vocês lessem lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, e vocês vão ver os fundamentos da doutrina espírita e os textos que trazem nesse capítulo, que vão esclarecer muito sobre a questão da reencarnação, inclusive sobre a imortalidade da alma, os mundos habitados, enfim, os princípios doutrinários. Então agora nós percebemos que o espírito, em sua individualidade inteligente da criação, é imortal. O homem é um espírito temporariamente ligado a um corpo e melhora gradativamente a inteligência e moralidade por meio das reencarnações sucessivas. A encarnação é uma tarefa imposta por Deus e é um estado transitório. A reencarnação é um processo natural a serviço do amor de Deus para o aperfeiçoamento dos espíritos e está alinhada com a justiça divina. Não há outra maneira de Deus ser justo conosco a não ser oferecendo novas oportunidades de aprendizado através da reencarnação.
E por fim, eu trouxe para a nossa reflexão a página do Fonte Viva, lição 56, chama-se Renasce Agora. E no seu versículo diz: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, numa fala de Jesus. Então a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com a matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Que possamos, meus irmãos, lembrar que a cada dia temos uma oportunidade nova de recomeço, que não precisamos de uma nova experiência para aprender tudo novo. Que tudo que já sabemos, já temos condição de remexer em nós mesmos, de buscar a nossa melhoria, de buscar trabalho contínuo na ação do bem, no auxílio ao próximo, no perdão, da autorremodelação, no autoentendimento, no autoamor, para que possamos todos avançar. A cada dia que abrimos olhos, temos mais uma oportunidade de recomeço, numa ressurreição de nós mesmos. Porque todas as ações que hoje trazemos, fazemos, pensamos e agimos, amanhã será trazida novamente à nossa porta, à nossa casa, ao nosso coração, para que a gente dê continuidade, melhorando ou resolvendo, caso seja uma tendência, para assim avançar. Que a paz de Jesus fique com todos nós. Graças a Deus. Deus, Pai Criador de todos nós, Jesus amigo, companheiro da nossa vida, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de nos reencontrarmos aqui neste lindo planeta, aprendendo a amar, Senhor, a nós mesmos e ao nosso próximo. Que possamos, Senhor, nos esforçar para compreender e seguir a Tua lei, que é de amor, de justiça e de caridade para com todos. Agradecemos aos trabalhadores do plano extrafísico todo o suporte na ambiência da nossa casa, pela sustentação da harmonia, para os estudos que tanto nos ajudam a refletir sobre as nossas ações e sobre nosso aprendizado, pelas intuições dos nossos amigos espirituais que dirigem nosso pensamento no momento da construção dos nossos estudos, a fim de que possamos trazer o melhor que já conseguimos compreender para dividir com os nossos irmãos. Agradecemos, Pai, por nos encaminhar a esta casa acolhedora para nos tratar do corpo e da alma, e nela encontrar o espaço para o trabalho bendito que nos reabilita e que nos transforma em seres melhores. Te louvamos, Senhor, honrando o nosso compromisso de auxiliar ao irmão e de buscar a elevação espiritual através de ações no bem. Assim, esperançosos e felizes por mais um encontro realizado, pedimos a vossa permissão para encerrar o estudo dessa noite
te dando graças a Ti e ao Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigada, Senhor. Deita-me, fazem verdes pastos, o teu cajado me consola. Tu me conduz nas veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Mesmo que eu me encontrasse no vale das sombras e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me, fazem verdes prados, o teu cajado me consola. Tu me conduz nas veredas da justiça,